Bom dia, minhas amigas extraordinárias, como vocês estão? Vamos começar mais um Café com Jesus e as Varomigas. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, essa palavra que o Senhor já preparou hoje através da vida da minha amiga aqui, Jussi Queiroz. A Jussi, ela participa comigo também nos devocionais, né, do Quarto de Guerra, a gente se conheceu por lá, e a palavra que Deus derrama através da vida dela é bênção, eu creio que vai edificar a vida de vocês. Vamos orar para a gente começar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia maravilhoso, essa manhã maravilhosa que o Senhor já preparou para nós, Senhor. A tua filha, ela já se preparou, Senhor, usa ela poderosamente para falar aos nossos corações, que ela seja a resposta do Senhor para a nossa vida nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que todas as mulheres que precisam ouvir dessa palavra, que elas possam vir participar aqui com a gente, que elas possam ouvir depois pelo YouTube, e que a vida delas sejam transformadas pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Minha linda, seja muito bem-vinda, é uma honra ter você aqui, e você está com a palavra. Amém. A honra é toda minha. Fiquei muito feliz de ter sido convidada de estar com vocês aqui nessa manhã. Como a Dani disse, a gente se conhece, aqueles amigos que Deus nos apresenta, né? Ao longo da caminhada. A gente faz aí o devocional Quarto de Guerra juntas há já algum tempo. Temos algumas pastoras amigas em comum, né? Descobrimos também isso nas nossas conversas. E eu fiquei muito feliz de poder ter esse tempo. Ela já me convidou isso, acho que desde o começo do ano, né? E aí, eu estava na expectativa de estar com vocês. Eu estou aqui do Rio de Janeiro, sou paulista, mas aí da cidade de Osasco, pertinho de vocês, mas não sei de onde tem essa mulherada toda linda, mas eu estou aqui no Rio desde 2007, sou gestora financeira aqui da Igreja Batista Atitude, trabalho no Ministério de Mulheres também da igreja, Ministério de Louvor, enfim, a gente vai fazendo aquilo que Deus vai nos direcionando. E quando eu recebi o convite, eu tinha algumas coisas em mente para falar com vocês, mas nas minhas orações pelas madrugadas, o Senhor foi me direcionando para falar algo que tem sido uma inquietação minha, né? Algo que tem mexido comigo. E aí eu quero introduzir com vocês, quando a gente olha uma árvore muito grande, cheia de frutos, ou quando a gente vê um edifício muito bonito, muito alto, ou quando a gente vê uma casa muito bonita, muito bem estruturada, a gente precisa entender que o que sustenta tudo aquilo, o que sustenta aquela árvore, não são os seus troncos, não são os seus frutos. O que sustenta aquele prédio não são as paredes, o que sustenta aquela casa não é o layout, mas o que sustenta aquela casa é o alicerce, onde ninguém vê. É onde ninguém vê que tudo aquilo está alicerçado. E aí eu te pergunto, como sermos profundas? A internet está boa, gente? Para mim está meio que picotando. Depois, se não tiver, vocês me falam. Não sei se está saindo o som direitinho. O som está saindo, só a imagem que ficou um pouquinho travada. A imagem está lá fora, né? Já foi. Deixa eu ver se eu estou na internet certinho. Eu vou tentar trocar aqui. Eu vim para a igreja, eu estou na igreja porque... Mas ela vai ministrar depois, gente. Daqui ela já vai ministrar de novo. Está trocando a internet aqui do computador para ver se melhora. E como sermos profundas num tempo onde tudo é muito raso? Como sermos profundas num momento que a gente vive de coisas tão rasas, de coisas tão superficiais? Como mergulhar no raso, né? Como a gente vai ser profundo, onde a gente vive num tempo de stories de 15 segundos, porque de 30 a gente já acha que está grande. Reels, meu Deus, se o Reels tiver mais que 1 minuto, você vê metade, você acha que já entendeu, já pula para o outro e já curte.
áudios que só sobrevivem na velocidade 2, né? Porque se tivesse 5, a gente colocava, porque a gente não tem, né? Alguém se identifica. Quando você vê um áudio de 2 minutos, você fala, socorro, 2 minutos de áudio, você já vai automático na velocidade 2, porque você não tem paciência de ouvir no tempo correto. Como sermos mulheres profundas, alicerçadas em Deus, se tudo na nossa vida é rápido? A gente se alimenta de pílulas na internet, de posts de Instagram, a gente segue pessoas que a gente não conhece, a gente é cheio de informação, mas falta sabedoria, a gente replica a frase que a gente nem entende. Então, assim, como sermos mulheres profundas e inabaláveis num tempo onde tudo está tão raso, onde o tempo de mesa não existe mais, onde as conversas olho no olho não dá, aquele abraço rápido que você está correndo, que você não dá tempo nem de você perguntar como foi o dia, você torce para a pessoa não falar que o dia dela está ruim, para a conversa não continuar. E como sermos mulheres nesse tempo, mulheres alicerçadas e profundas num ambiente de coisas tão rasas? A gente quer viver coisas grandes e profundas em Deus, com relacionamento raso com Ele, não combina. Então, é algo que Deus tem me incomodado e tem me chamado para um tempo de profundidade. E eu quero com vocês... Travou aí, gente? Voltou. E eu quero com vocês ler um texto, apenas um versículo, que está lá em Colossenses 2, do 6 ao 7. É apenas um versículo na qual nós vamos conversar nessa manhã. E Colossenses 2, 6, 7 diz o seguinte: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo de graça em graça. Quando a gente fala de raízes, a gente fala de profundidade, quanto mais profundo, mais alto. Quanto mais profundo, mais forte. Quanto mais profundo, mais firme. Quanto mais profundo, mais resistente. Esse versículo, ele começa dizendo que precisamos continuar a viver nele. Em algumas versões diz permanecer. E agora eu te pergunto, por que permanecer? Porque uma das coisas mais difíceis da nossa vida e da nossa caminhada é permanecermos. E ele fala, continue a permanecer. Por quê? Porque muitos desistem, muitos param na metade do caminho. Quando a gente fala de permanecer, é difícil, porque permanecer seguindo a Cristo, ouvindo a Cristo, requer de nós renúncia, requer de nós obediência, requer de nós vida de sacrifício, requer de nós resiliência, requer de nós perdão. Então, quando a Bíblia fala permanecer, continuem, é porque muita gente desiste, muita gente não permanece. É permanecer quando tudo vai bem. É permanecer quando tudo não vai bem. É permanecer quando, de repente, algo acontece. E, de repente, algo acontece nas nossas vidas. De repente, do nada, você recebe uma notícia que você perdeu o emprego. Você recebe a notícia que você está com uma enfermidade. Você recebe a notícia de uma perda de um ente querido. É de repente. E como permanecer? Mas eu preciso entender que no de repente das nossas vidas, o de repente de Deus também acontece. Mas o de repente de Deus só acontece nas nossas vidas, não é que nem uma varinha mágica. Pim! O de repente de Deus. Eu acho bonitas essas frases de Instagram. Eu tenho várias assim no meu perfil, né? O de repente de Deus acontece, de repente. Eu também acho. Mas não é mágica, não é uma cartola, não é um gênio da lâmpada. O de repente de Deus acontece quando eu busco, o de repente de Deus acontece quando eu estou firme nele, o de repente de Deus acontece na minha vida quando eu sigo os seus mandamentos, quando eu tenho uma vida de oração. Aí o de repente de Deus acontece.
Agora, isso, de repente, de Deus acontece do nada. Eu tô lá e pá. Não, amigos, não tem como, meninas. De repente, Deus acontece. Mas eu preciso estar pronta para viver o de repente de Deus. O fato de estarmos aqui nessa manhã, onde a gente poderia estar dormindo em casa, sábado, né? Eu vi que, gente, tem gente deitadinha na cama, mas não tem problema, porque se eu estivesse em casa, eu estaria deitadinha também. O importante é você estar disponível para ouvir o que o Deus tem para falar com você. O fato de estarmos frequentando uma igreja, de sermos líderes, de fazermos coisas para Deus, não nos garante a permanência dele. Você lembra de Pedro? Pedro andou com Jesus, comeu com Jesus, viu Jesus ressuscitar mortos. Pedro sentou várias vezes à mesa com Jesus, viajou com Jesus. Pedro viu Jesus andar sobre o mar, e na verdade Pedro andou com Jesus, deu uns passinhos ali. Pedro viu Jesus curar a sogra dele. Tem proximidade maior, só que Pedro não permaneceu. No momento da adversidade, Pedro não permaneceu. Porque permanecer não é o fato de você simplesmente estar, mas eu estou na igreja, eu faço parte da igreja. Mas se você não tiver enraizado e continuar permanecendo nele, no momento da dificuldade, no momento do medo, no momento que a afronta vier, a gente não permanece. Permanecer tem que ser a nossa meta diária. Sabe aquelas pessoas que ficam internadas e diz mais um dia? Com Cristo é a mesma coisa. Você tem que acordar e falar assim, Senhor, minha meta diária hoje é continuar em Cristo. Tem que ser sua meta de todos os dias. Senhor, eu permaneço em Ti, independente da notícia que vier. Senhor, eu permaneço em Ti, independente do que vai acontecer. A minha meta é permanecer em Ti. Essa tem que ser a nossa meta diária. Quer ter raízes profundas? Quer ter frutos abundantes? Permaneça. A Bíblia diz que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então, assim, não dá muito fruto quem participa de culto, quem é líder de ministério, quem tem um monte de cargo na igreja, que faz um monte de coisa. Dá fruto quem permanece nele, ele em você. É isso, não tem outro segredo. E ele diz, porque sem mim, nada podeis fazer. Então, não tem como. Eu não consigo dar um passo se Cristo não estiver em mim, se eu não estiver nele, se eu não estiver enraizada nele. Não somos nada e ninguém sem Cristo. Não vamos a lugar nenhum. A gente nem levantaria hoje da cama se não fosse por ele. Não permita que o momento de dor faça você esquecer aquilo que você é. E aquilo que ele é em você e sobre você. A sua casa não vai cair. O seu edifício não vai desmoronar. A sua árvore não vai tombar se você permanecer nele. Então, se você está até aqui, chegou até aqui, permaneça. A segunda coisa que o texto diz nesse versículo, que não basta permanecer. Nós precisamos estar enraizados e edificados nele. O termo enraizado significa fixado, junto ali, ó, embrenhado. Você precisa ter raízes em algum lugar. Porque tem gente que é muito livre, né? Fala, não, eu tô aqui, tô com Deus, mas ela não tem profundidade em lugar nenhum, ela não cria raízes em lugar nenhum, qualquer vento, ela vai para um lado, vai para o outro, a casa tomba. Sabe aqueles filmes que a gente vê que tá vindo a tempestade e a casa vai indo? Tem gente que é assim, tem uma casa, ela nem tomba, mas ela vai para todo quanto é lugar. Ela não é fixa, ela não tem raízes em lugar nenhum. A expressão enraizada nele, usada pelo próprio apóstolo Paulo, nesse texto, sugere que os discípulos tivessem estabilidade de uma árvore frondosa. É você estar tão enraizada que pode acontecer o que for aqui em cima. Aqui eu não me movo. Aqui as minhas raízes e o meu alicerce não balança. Ser enraizado nele
é viver a palavra dele. E não só ouvir, a gente tem mania de anotar tudo, né? Eu sou uma dessas, assim, eu anoto tudo, eu anoto pregação, eu vou em congresso, eu vou cheio de caderno anotado. Mas não é anotar, simplesmente. Mas é praticar tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que Deus ministra ao nosso coração. Ser enraizado é depender totalmente dele, e a gente tem um problema com dependência. Porque quando a gente fala em dependência, eu preciso entender que quando eu sou dependente de Deus, a minha vida não me pertence mais. Quando a gente diz que Jesus é o nosso Senhor, significa que a minha vida não pertence a mim e agora é do Senhor. Ele é o dono. E se ele é o dono da minha vida, eu preciso andar e direcionar de acordo com o que ele diz, porque não pertence mais a mim. A gente está num tempo onde as pessoas querem o Jesus Salvador, o Jesus que cura, o Jesus que abre e fecha a porta, o Jesus que me tira da fornalha, da boca do leão, o Jesus que me enche de unção, que me bota em lugares altos, mas eles não querem o Jesus Senhor, porque Jesus é o Senhor, ele não é, as outras coisas vêm junto. Mas quando eu digo que Jesus é o Senhor, eu tenho que me submeter ao dono da minha vida, que não sou mais eu. E essa é a dificuldade. Porque quando a gente fala de dependência, significa que o controle não é mais meu. Sabe quando você está no mar? Eu sou uma paulista, então vocês imaginam, eu fui ver a praia mais ou menos quando eu tinha uns 20 anos. Então eu sou péssima, eu morro de medo de água. E casei com um bombeiro, salva-vidas. Olha como que a vida faz. Então, meu marido é que eu tenho uma filha de 8 anos que nada, entra no mar, maravilha. Eu não passo da marola ali. Por quê? Porque eu vou andando e enquanto os meus pés estão seguros e eu consigo me manter firme, eu vou. Quando eu vou avançando e eu percebo que em algum momento eu posso perder o controle e eu vou ter que me deixar levar pela onda, eu volto. Quando a gente vê Ezequiel, quando o anjo diz para Ezequiel, vai à beira do rio, né? Vai indo lá e vai descendo as águas, e ele fala, olha, vai até um pouquinho aqui, ele vai andando e vai subindo. Quando a gente fala de Deus, a dependência de Deus é isso. Quando ele diz para que a gente mergulhe no profundo, é que na profundidade o controle não é mais meu. Eu não sinto mais os pés. O controle é dele. A profundidade, eu estou em volta nele. E nós temos uma dificuldade hoje de entregar a totalidade das nossas vidas ao Senhor, porque eu quero ter o controle. Como é que eu não vou ter o controle? Como é que eu vou deixar isso na mão de... Mas é na mão de Deus, mas mesmo assim, eu deixo, mas eu quero estar aqui, ó, eu quero estar de olho, eu quero estar com o meu pezinho ainda em terra firme. Quando você sente que você não dá mais pé, eu, Jússi, me apavoro. E muitas das vezes nós estamos vivendo esse tempo nas nossas vidas. Um tempo de não querer viver a dependência de Deus. Por quê? Porque a gente é muito autossuficiente. A gente acha que com a gente vai dar tudo certo. Só que a gente precisa entender que não tem como viver coisas profundas em Deus vivendo aqui no raso. Porque o raso, ele entretém, mas é o profundo que preenche. O raso distrai, mas é o profundo que transforma. O raso é para começar. A gente começa no raso. Você vai indo, mas o profundo é para a gente permanecer. E o permanecer no profundo, que é uma das nossas dificuldades. E o profundo, a gente só acessa esse profundo através da obediência em Deus. Não tem como. Senão a gente vai ficar nessa vida que, olha, eu vou, tá tudo bem, mas na hora de mergulhar, eu deixo para quem sabe nadar e eu fico ali, ó, esperando que Deus faça algo e ele fala, confia em mim, vai com medo mesmo, vai sem saber nadar mesmo, porque é ele que vai nos sustentar. A gente não vai morrer afogado. Meu marido fala isso para mim. Vem, pode vir, qualquer coisa de salvo. Eu falo, meu amigo, até Pedro afundou com Jesus, imagine eu, não vou afundar contigo. Não vou.
Mas a gente, no nosso espírito, na nossa vida com Deus, a gente precisa deixar ir para esse lugar profundo. Quem anda enraizado em Deus, vive baseado naquilo que Deus falou a seu respeito. Não vive baseado por aquilo que as pessoas falam, acham. E a gente também, acho que a nossa vida inteira, a gente fica tentando a validação do outro, a aprovação do outro. O que o outro acha? E aí? Faço, não faço? A gente está mais preocupado com a avaliação do próximo do que com a validação de Deus. A gente está mais preocupado em agradar o outro do que agradar a Deus. A gente fica o tempo todo procurando a aprovação do líder, do pastor, do marido, do filho, mas a gente não está preocupado com a validação do céu. O que Deus pensa a meu respeito? Será se aquilo que Deus pensa ao meu respeito é importante? É mais importante aquilo que Deus vê em mim e pensa sobre mim do que o que os outros pensam. Mas a gente fica o tempo todo preocupado como é que as pessoas vão nos ver. Eu tive uma conversa com a Dani um pouquinho antes dela me falar a data e o horário, e instintivamente a gente fica preocupado com o que as pessoas vão poder achar e falar de algumas coisas, quando na verdade isso não importa, porque o que importa é o que Deus vê em mim, pensa sobre mim e valida em mim. A validação do outro não vai me validar no céu. Então, assim, faça aquilo que Deus te chamou para fazer, independente se as pessoas vão reconhecer aquilo em você ou não. Se você se acha pronto ou não, porque não é uma questão de estar pronto, é uma questão de estar disponível. É a sua disponibilidade que vai levar você àquilo que Deus quer, e não o seu achar que você... Porque pronto a gente nunca vai estar. A gente nunca vai estar pronto para aquilo que a gente acha que tem que fazer. Então, mas Deus quer de nós o quê? A nossa disponibilidade. Senhor, eis-me aqui. Eu vou pregar sobre isso daqui a pouquinho no chat de mulheres. É aquilo que Deus quer que eu faça. Se o outro está fazendo, se o outro não está fazendo, o que as pessoas vão pensar? Não importa. Não ouça nenhuma outra voz que não seja de Deus. A questão é que a gente anda tão ocupado, e a gente está tão no raso, e vocês sabem que no raso tem muita distração, né? Aquele fartório do pessoal ali. Você não ouve. Porque é no profundo, quando você está lá embaixo, eu não sei, porque eu não fui ainda nesse profundo, tá, gente? Mas dizem que quando você está lá embaixo, na água, você não ouve o que está acontecendo aqui. E a gente precisa ir para esse lugar de ouvir a voz de Deus no profundo. No raso, você vai ver o pipoqueiro, o cara vendendo o queijo, vendendo o biscoito, o sorvete. Você vai ver milhões de vozes, mas você não vai ouvir a voz de Deus. Então, é nesse lugar que Deus nos quer. Um lugar onde a gente ouça a voz dele, unicamente dele. E o versículo segue. Ele diz, confirmados na fé. Então, não basta permanecer, eu tenho que estar enraizado, eu preciso ser confirmado na fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Já pensou para parar nisso? Você faz um monte de coisa, você é tão fervorosa, você é uma mulher de oração, você canta lindamente, você ministra como ninguém, mas se você não tiver fé, tudo que você está fazendo não está agradando o coração de Deus. Porque eu entendo que nós, muitas das vezes, ficamos chateados quando alguém não confia na gente, não é verdade? Você já passou por isso? De você falar algo e você perceber que a pessoa não está confiando em você, não está acreditando em você? Imagine Deus olhando para a gente falando assim, não acredito que de tudo que eu já fiz, que nem o meu passou para essa miserável, de tudo que eu já fiz para essa mulher, ela ainda não acredita que eu posso fazer mais. Eu não tenho fé, ela não tem fé de que isso pode, que simplesmente com uma palavra eu posso mudar. E é isso que a gente vive. Porque quando a gente está no nosso momento ali da dificuldade, da prensa, a gente esquece de olhar para trás, porque também a gente tem aquela coisa, né? As coisas para trás ficaram, sigo para o alto, e tá tudo bem, o que ficou para trás ficou. Mas muitas das vezes eu preciso olhar para trás, não para poder retroceder,
mas para verificar e relembrar, trazer à memória todos os livramentos e tudo aquilo que o Senhor fez em mim para que eu pudesse chegar até hoje. Se você olhar para a sua trajetória de vida, você vai ver o quanto Deus já foi benigno, misericordioso, maravilhoso com você. E talvez isso que você está vivendo não é nada frente a coisas que você viveu há 10, 15 anos atrás. E você está preocupado com esse tantinho. Deus está falando assim, poxa, eu te livrei da cova dos leões e você está com medo de colocar o pé na água. Lembra, eu te tirei da fornalha e você está aí com medo de atravessar o rio. Então, a gente precisa, de tempos em tempos, trazer a memória daquilo que o Senhor foi em nós e através de nós. E olhar para o futuro, que se Ele foi capaz de nos colocar de pé hoje, se você está aqui hoje ouvindo isso, é porque aquilo que o Senhor tem para você é muito maior do que tudo aquilo que você já viveu. E você sobreviveu. Tem gente aqui que sobreviveu, é sobrevivente. Eu sou uma sobrevivente. Daquilo de tudo que eu passei nos últimos 20 anos e estou de pé. Eu permaneci como? Enraizados, confirmados na fé. Porque quando a gente fala sem fé é impossível agradar a Deus, é porque é muito difícil a gente olhar para um futuro que a gente não conhece e crer que Deus pode fazer algo ali. Tem um versículo em Provérbios 31, 25, que diz: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Em outras versões diz: força e honra são as suas vestimentas, e no dia futuro sorri. Como sorrir para um futuro que a gente desconhece? Fala para mim. Como sorrir diante de uma enfermidade? Como sorrir diante de um desemprego, de uma porta fechada, de um boleto para pagar sem dinheiro? Como sorrir diante de uma adversidade, de uma traição? Como sorrir? Porque não é sobre aquilo que a gente está vivendo. Não é sobre a nossa possibilidade, mas é sobre a impossibilidade, o impossível que Deus faz através daquilo que está acontecendo nas nossas vidas. É sobre ter uma realidade à sua frente, mas ter em seu coração a certeza que Deus já cuidou todas as coisas. Isso é ter fé. É sobre ter um diagnóstico de morte, mas ter uma palavra de vida e crer nela. A gente normalmente se apega à palavra da morte, mas a gente se esquece da promessa da vida. Nunca é sobre o que a gente pode fazer, mas é sobre aquilo que Ele pode fazer através de nós. Porque eu sou cristã desde quando eu nasci. Então, eu vivo isso desde sempre. E uma coisa que sempre agora eu vou dizer eu, Jússi, tá? Sempre me incomoda, eu falo assim, gente, eu falo isso para minha discipuladora. Como é, assim, a minha igreja é de célula, né? Então eu falo para ela assim, eu oro há anos para que num discipulado, a pergunta da minha discipuladora seja: Jússi, quantas pessoas você ressuscitou nos últimos 2 meses? Jússi, quantas pessoas você orou e estava lá terminal e elas voltaram à vida? Jússi, quantos cadeirantes voltaram a andar porque você orou? Jússi, quantos casamentos foram restaurados porque você foi lá e trouxe uma palavra de vida? Jússi, o que você fez de diferente que impactou a sua casa, a sua cidade, a sua rua nos últimos meses? Sabe por quê? Porque a gente vive num tempo de que é muito legal ser cristão. É uma bandeira, né? Sou cristã, e a gente faz um monte de coisa. Mas o que realmente, de fato, nós, como cristãs, temos feito para fazer com que o nome de Jesus seja engrandecido? Para que o reino dele cresça? Porque ter seguidores na rede social, tem um monte de gente que tem. Né? Então, não é sobre isso. Rede social, e eu digo isso, e algumas pessoas podem discordar, rede social não é para evangelizar. Porque normalmente você fala para quem já é crente. Porque quem te segue é crente. Porque assim, quem você segue? Você segue. O Instagram siga os seus interesses. Quem que você segue? Quem que a Ju se segue? Eu sigo a Dani,
eu sigo o pastor fulano de tal, eu sigo um ou outro amigo que não é crente, mas assim, eu não sigo o pai de santo fulano de tal, eu não sigo a mãe de Ná não sei da onde. Então, assim, quando eu posto, quem reposta? Crente. Então, que diferença eu tô fazendo? Óbvio que eu edifico com as minhas palavras, com os devocionais que eu posto, alguém. Mas, assim, não é um mecanismo de evangelismo, concorda? Um ou outro ali vai receber, bababá, não é sobre isso. Então, o que eu preciso fazer além de ser uma influente? Eu quero ser influente para quê? Para o meio que eu já atuo ou quero ser influente para as pessoas que não me conhecem? Como é que eu tenho impactado isso? Isso é uma questão de fé. Só que a gente também, eu digo a gente porque eu tô quase com 50 anos, então eu tô em quase aí 50 de igreja. E já passei por todas essas fases assim que igreja tem. E aí eu te falo, por que a gente não vê mais tantos milagres? Jesus mudou? Não. Ele continua curando, ele continua ressuscitando, ele continua fazendo um monte de coisa. Mas a gente não vê porque a gente usa uma frase da Bíblia, e é bom porque a gente justifica, que nem advogado, né? A gente acha na própria Bíblia para justificar aquilo que a gente não faz. Porque fala assim, não, porque Deus quis assim, que a Bíblia fala que nem uma folha de uma árvore não cai se não for da vontade de Deus. Concordo? Está na Bíblia? Ele falou, porém, no tempo que Jesus ficou aqui, nenhum doente que passou por ele continuou doente. Ele não fez nenhum. Aqui, ó. A irmã que Samla, nós somos chamados para trazer o céu para a terra. É isso mesmo. A gente não viu ele fazer nenhum ato fúnebre. E a gente continua transferindo para Deus algo que é nosso. Quando você vai orar por alguém que já está assim, que o médico já falou, irmão, não deu, qual que é a nossa oração? Senhor, seja feita a tua vontade. Entregamos nas tuas mãos, o Senhor que sabe. Já faz aquela oração confortando, que o Espírito Santo conforte. Nananana. Eu não vejo ninguém dizendo assim, Senhor, o médico disse isso, mas eu creio em nome de Jesus, que vai levantar. Eu nunca vi num velório, e espero que vocês façam isso no meu, colocar a mão. Eu falo isso todo lugar que eu falo, gente, pelo amor, faça, testa comigo. Fala, Senhor, em nome de Jesus, levanta. A gente não faz o morto nem piscar. Porque se a gente começar a declarar a vida e o morto dá uma piscadinha, ele pode até não ressuscitar, mas se você viu que ele quase foi, você fala assim, o próximo eu ressuscito. Esse abriu o olho, olhou para mim e falou, não quero ressuscitar não. Faltou fé. Ele volta, mas a gente não faz o morto piscar, quem dirá o morto levantar. Então o problema não está que Deus não quer mais fazer milagre, não, o problema está em nós, que a gente não busca isso. Porque a gente acha que tá tudo bem. Que, ele abriu uma porta aqui, fechou uma porta ali, e blá, blá, blá. E tá tudo bem também para isso, gente. Só que a gente precisa querer mais. Não dá para viver nesse raso. A gente precisa levantar um exército de mulheres e falar assim, gente, a gente quer o sobrenatural, porque o natural já tá tudo aqui. O natural é comigo. Tô com uma dor de cabeça, tomo uma Neosaldina, 10 minutos, dou uma cochiladinha, acabou. Isso não é sobrenatural. O sobrenatural é a gente viver aquilo que Jesus fazia, porque ele diz para mim e para você que nós faremos coisas maiores do que ele faz. A gente não está fazendo nem o básico. Quem dirá maior? E porque é uma coisa que a gente não exerce, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está em mim e está em você. Só que a gente não utiliza esse poder. A gente não exerce aquilo que o Senhor colocou sobre nós. Por quê? Não sei. Eu tenho buscado de Deus essas respostas. Eu tenho falado assim, Senhor, o que eu preciso ser? O que eu preciso fazer? Assim, eu preciso passar por essa terra e deixar algum legado de glória, de manifestação de glória, de manifestação do poder de Deus, para que o nome dele seja agradecido, não o meu, que eu não ressuscito nada. Quem dirá? Coitado de mim. Mas a gente precisa entender o poder que Deus depositou em nós, que está sobre nós, e que a gente não exerce, por algum motivo. Por comodismo, por jogar para ele, joga na conta de Deus. Porque aí o que a gente faz? Senhor, faça o que for da tua vontade. Se Deus ali deu um jeito, olha, milagre de Deus. Se Deus quis escolher, porque Deus tinha um propósito com a pessoa, Deus recolheu.
Será se todo mundo que morreu era porque deveria morrer? Será se todo mundo que você já perdeu, realmente? Será se alguém com fé e autoridade chegasse lá, não ressuscitaria? Não saberemos por quê, porque a gente não tenta também. Quem tentou? Ninguém. Então você nunca vai saber. Na dúvida, tentem comigo. A Dani também, a Dani tá rindo. Tenta com ela. Assim, gente, a gente precisa fazer com que as pessoas fiquem incomodadas com isso. A gente não pode se conformar com tudo. É óbvio que Deus quis. Sim, mas será que todo mundo? Não tinha nenhuma meia dúzia que Deus falou assim, cara, se alguém tiver autoridade ali com fé, eu dou uma segunda chance? Não saberemos, porque a gente nunca fez, nunca tentou. Vai que não, mas vai que sim. Já imaginou? Aí, na dúvida, o povo tá indo e a gente não tá curando ninguém, não tá ressuscitando ninguém, não tá transformando a vida de ninguém, mas a gente continua se achando. Então, a gente precisa mudar e ir para o profundo. E para encerrar, porque eu tenho 5 minutos. Eu falei que ia acabar antes da data que ela me falou. Ó. E ele termina dizendo, crescendo em ação de graça. E em Filipenses 4:6 diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Nós precisamos ter um coração grato ao Senhor. A gente tem que permanecer, estar enraizados neles, ter uma vida de fé e ter um coração grato. Independente, como disse em Filipenses, não fica preocupado. Está preocupada por quê, minha irmã? O que te tira o sono? Pensa. Pensa só, assim, quando o negócio começar a apertar, você pensa o seguinte, se aquele que deu o seu único filho, só tinha um, ele deu para salvar a minha vida e a sua, não daria ele para nós qualquer outra coisa? Qualquer outra coisa é menos importante do que o próprio filho. Ele não poupou o próprio filho para dar a vida eterna para mim e para você. Você acha que ele não daria qualquer outra coisa? Ele dá. O problema é que a gente quer no nosso tempo, na nossa hora, do nosso jeito. E às vezes o nosso jeito não é o jeito de Deus. A nossa vontade não é a vontade de Deus. Aí a gente fica preocupado, angustiado, chateado. Aí a gente questiona. Mas a gente precisa entender que quando a gente vive no centro da vontade de Deus, até o que parece que é ruim é bom. A porta que fechou, presta atenção, é porque vai abrir uma outra maior. Se não fechasse aquela, não teria outra. A gente fala de viver restauração, restituição, milagre. Como é que você vive tudo isso se não passar por antes pela perda? Você só pode ser restituído de algo que você perdeu. Não é verdade? Como é que você vai contar testemunho de restituição? Ah, porque Deus me restituiu. Você perdeu o quê? Não, nada. Não, querido. O restituição é de algo que você perdeu. A dupla honra é de algo que você foi muito envergonhado antes. O milagre é porque o negócio estava muito feio. Então, a gente quer viver coisas em Deus, mas eu preciso entender que algumas outras coisas vão acontecer para que o nome dele seja glorificado. Eu vou ter que passar. Agora, eu não posso ficar preocupada, porque aquele que escreve todos os meus dias tem o controle de tudo e de todos, tem o controle da minha vida. E só isso é suficiente. Só isso basta. Eu só preciso entender. A gente fala muito sobre identidade. E eu tenho crise com isso. Porque a pessoa fala, todo mundo fala sobre identidade. Meu Deus do céu, você já sabe quem você é em Cristo. Ponto. Vamos parar de pregar sobre... Minha filha está rindo aqui. Vamos parar de falar sobre identidade. Pronto, você já sabe que você é filha amada do Pai, que você é sacerdócio real, escolhido. Ponto. Agora o problema não é você saber quem você é. É você viver como se você fosse. Então, assim, para de falar disso. Viva! Você já sabe quem você é.
Agora, as pessoas precisam ver em mim que eu sou aquilo que eu digo que eu sou. Aí eu digo que eu sou filha de Deus, mas me comporto como qualquer outra pessoa que não tivesse relacionamento com ele. Sacerdócio real, não me comporto como tal. Então a questão não é saber quem nós somos, é nos comportarmos como tal. Porque senão nada acontece, irmãos. A gente vai ficar vivendo assim, ó, entrando e saindo. Aí você ouviu hoje a minha palavra, a semana que vem você vai ouvir a da outra. O que mudou? Nada. Nada. Então, assim, que o Senhor nos desperte hoje para um mover diferente, uma postura diferente, de um levantar todas as manhãs diferente, sorrindo. Nossa, mas está doendo, vou sorrir mesmo assim. Eu não preciso de um motivo para sorrir. Eu vou sorrir. Assim, eu não preciso de um motivo para crer. Eu vou crer, porque crer que o sol está ali, eu estou vendo. Eu quero crer. Olha, está uma nuvem, um temporal, mas eu creio que tem um sol ali aguardando por mim. A gente precisa mudar a forma com que a gente se posiciona no reino de Deus, para que a gente possa não ser simplesmente conhecido como mulheres que amam a Deus, mas mulheres que não só amam a Deus, mas praticam a palavra, que são referências, que têm relacionamento profundo, e que quando alguém tiver algum problema, elas vão lembrar de quem? De você. Teve um problema, gente, eu vou ligar para a Élida. Ela é uma mulher que vai me ajudar. Eu vou ligar para a Samela. Quando tiver... Por quê? Porque nós vamos ser referência de mulheres poderosas, cheias de poder e autoridade. A gente precisa parar desse negócio de achar que, então, Deus, tu sabe. Ele sabe. Senhor, entrega na tua mão. Tá tudo certo. Senhor, a tua palavra diz. E vamos começar a declarar a palavra, a orar a palavra, a decretar a palavra. A gente precisa viver de fé em fé, dia por dia, dizendo, Senhor, eu permaneço em Ti, eu creio em Ti, estou enraizado em Ti. Eu amo a Ti e sou grata a Ti. É isso que eu queria deixar para vocês nessa manhã. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam profundamente abençoadas e que vocês me contem em breve. Entrem lá no meu Instagram e me falam, Jússi, essa semana quase o morto ressuscitou, quase. Um outro assim, quase abriu o olho e fechou, mas no próximo ele levanta. Mas que vocês usem com sabedoria e discernimento o poder e a autoridade que está sobre você. Não vai vir, já está. A gente só precisa se posicionar e dizer, Senhor, eis-me aqui. E como a Samela falou, o nosso destino não... A nossa meta de vida não é o céu. O céu é o nosso destino. A nossa meta é trazer o céu para a terra. É isso que Deus quer. Não se preocupe muito, não. O céu é o nosso, já está lá, é o nosso destino. Mas venha a nós o teu reino, é sobre isso. É trazer o reino de Deus para cá. Isso só vai acontecer através de mim e de você. De mais ninguém. Que Deus abençoe você. Dani, muito obrigada pelo convite. Amei estar com vocês. Que Deus abençoe de forma sobrenatural. Obrigada, Dani. Meu Deus, que bênção, que bênção. Gente, é isso mesmo. Meu Deus, que palavra poderosa. Muito bom. E vem de confirmação ao que Deus tem falado comigo nesses últimos tempos, que é sobre profundidade, né? A gente se aprofundar, se enraizar, porque tempos difíceis, eles sempre vão vir, né? E a gente, como o Brasil falando, né, o nosso cenário hoje em dia, então, assim, se a gente não se fortalecer para fortalecer outras pessoas, porque não é só sobre a gente. Lá em Colossenses 1:27 vai dizer que Cristo em nós é a esperança da glória. Então, como aqueles que não conhecem a Cristo ainda não têm esperança, eles vão ter se nós não revelarmos Cristo através de nós, que é exatamente isso que a Jússi falou. Gente, mas a gente tem que desenvolver isso, porque é muita coragem, né? Imagina, não, chega lá. Aí eu fiquei lembrando aqui do velório da minha avó, né? Quando, acho que há 5 anos atrás.
Imagina chegar ali, espírito de morte, sai agora em nome de Jesus, volta à vida. Imagina ali aquela coisa. Então, é exatamente isso que você falou. Fiquei refletindo muito aqui. Gente, quantas pessoas poderiam ter sido ressuscitadas? Só que a gente nunca vai saber, porque a gente nunca foi ousado o suficiente para, né, ir lá e não se preocupar com reputação, com nada. Tipo, ai, tá maluca, o que ela tá fazendo, né? Ai, gente, mas eu creio que nós vamos viver esses dias e nós vamos ser essas pessoas, hein? Vamos dar esses testemunhos em nome de Jesus. Vamos trabalhar aí a nossa mentalidade. Mas muito bom, que palavra abençoada, Steve. Minha amiga, muito obrigada. Amém. Muito, muito bênção de Deus aqui pra gente nessa manhã. E eu creio que você vai ser bênção aí também agora na sua próxima etapa aí. Vamos tirar uma foto, gente? Quem pode aí abrir a sua câmera? Dá um sorriso bem bonito, que eu vou tirar um print aqui para a gente registrar esse momento. Coisas lindas. Nath, você vai conseguir abrir? Vou tirar aqui. Ó, 1, 2, 3 e... Foi, vou colocar lá no grupo. Eu compartilhei o Instagram da Jussi lá no nosso grupo do Café com Jesus. E sigam ela. E é bênção, gente. Então, vamos manifestar o reino de Deus. Muito obrigada pela oportunidade, minha amiga, todas que estiveram aqui com a gente. E até o próximo encontro mês que vem. Obrigada, um beijo. Fiquem com Jesus. Tchau.